Eu cresci numa cidade pequena do interior da Bahia. Lugar quente, poeira vermelha na estrada e aquelas casas baixas com varanda virada para a rua, onde o povo passa a noite sentado, conversando e vendo quem passa. Ali ninguém precisa perguntar quem é você. As pessoas sabem. Sabem de quem você é filho, quem é seu avô, em que casa você nasceu e até as histórias antigas da sua família. Meu pai tem uma loja de material de construção bem na avenida que corta a cidade. Não é nada grande, mas é o suficiente para atender quem precisa levantar uma parede, arrumar um telhado ou reformar um banheiro. Desde moleque eu ajudava lá. Carregava saco de cimento, organizava tijolo, separava pedido de pedreiro. Com o tempo virei praticamente o braço direito do meu pai na loja. Durante o dia minha vida sempre foi simples. Acordar cedo, abrir a porta da loja, passar o dia lidando com cliente, entrega, caminhão descarregando material. Uma rotina tranquila. Mas tem uma coisa que nunca foi normal na minha vida. A lua cheia. Quando ela começa a crescer no céu, eu já sei que a tranquilidade está com os dias contados. Isso não é algo que aconteceu de repente. Na minha família, essa história vem de muito antes de eu nascer. Meu avô já carregava esse peso. E o pai dele também. Alguma coisa antiga dessas que ninguém sabe explicar direito, passou de geração em geração como se fosse uma marca. Mas ela não pega todo mundo. Às vezes, salta uma geração. Às vezes, desaparece por décadas. E às vezes, escolhe apenas um. Dessa vez, fui eu. Meus pais perceberam cedo que tinha alguma coisa errada. Nas primeiras luas cheias da minha adolescência, eu ficava diferente. A irritação vinha do nada. Os sentidos ficavam estranhos. O cheiro das coisas parecia mais forte. Os sons mais distantes chegavam como se estivessem perto. E depois vinha o pior. Uma vontade impossível de controlar de sair correndo para o mato. No começo, meus pais tentaram ignorar. Depois tentaram entender. No fim, aceitaram. Nunca houve correntes. Nunca houve porão. Aqui em casa sempre foi diferente. Nas noites de lua cheia, meu pai apenas ficava acordado, sentado na varanda, com uma espingarda encostada na cadeira, não para atirar em mim, mas para afastar qualquer curioso que resolvesse aparecer no caminho errado. Minha mãe ficava dentro de casa rezando baixo, e eu ia para o mato, porque quando a transformação começa não existe porta, corrente ou parede que segure. O corpo muda, os ossos estalam. A mente se perde no meio de um instinto que parece muito mais antigo que qualquer lembrança humana. E quando eu já não sou mais eu, o que sobra é outra coisa. Uma criatura que corre no escuro, que sente o cheiro de qualquer ser vivo a centenas de metros, e que nem sempre consegue escolher o que fazer com isso. É por isso que, desde cedo, eu coloquei uma regra na minha própria vida. Nunca me aproximar demais de ninguém. Nunca prometer nada para ninguém. Nunca deixar alguém acreditar que poderia dividir a vida comigo, porque a verdade é simples. Eu não sou um homem comum, e quem se aproxima demais de mim corre um risco que nem imagina. Mas tudo isso mudou numa noite de junho. Era época de quermesse na igreja da cidade. Bandeirinhas cruzando a praça, barracas de comida improvisadas, cheiro de milho assado espalhado pelo ar. A sanfona tocando um forró antigo enquanto o povo dançava no meio da rua. Eu quase não fui. Essas festas nunca foram muito a minha praia, mas minha mãe insistiu tanto que acabei indo. Disse que eu precisava sair um pouco da rotina da loja, que não fazia bem para ninguém viver só trabalhando. Então fui. E foi ali, no meio daquelas luzes simples penduradas na praça, que eu a vi pela primeira vez. Ela estava parada perto da barraca de doce de coco, vestido claro, cabelo escuro preso de qualquer jeito, rindo de alguma coisa que a amiga tinha acabado de falar. E quando ela virou o rosto na minha direção, os nossos olhos se encontraram. Foi coisa de segundos, mas naquele momento eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Um aperto estranho no peito, como se alguma coisa dentro de mim tivesse acordado. E ali mesmo eu soube de uma coisa, algo que me deu medo na mesma hora, porque pela primeira vez na vida eu tinha encontrado alguém que me fazia querer esquecer completamente quem eu era. E isso era um problema enorme. Porque se tem uma coisa que eu aprendi vivendo com essa maldição, é que certas coisas na vida simplesmente não foram feitas para durar. Principalmente quando a lua cheia sempre volta.
Eu fiquei parado olhando para ela mais tempo do que devia. Não foi nada exagerado dessas coisas que chamam a atenção de quem está por perto, mas o suficiente para perceber que alguma coisa ali tinha mudado dentro de mim. Ela voltou a conversar com a amiga, pegou um doce de coco na barraca e deu uma risada que eu ainda consigo lembrar até hoje. Aquela risada tinha alguma coisa diferente. Não era alta, não era exagerada. Era leve, simples, daquelas que parecem surgir sem esforço. Eu pensei em ir embora naquele momento. Sério. Porque uma parte de mim sabia que aquele encontro não era uma boa ideia. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, meu pai apareceu atrás de mim. Você tá olhando o quê com essa cara de besta? Eu levei um susto e virei rápido. Nada não. Ele seguiu meu olhar e logo percebeu. Meu pai sempre foi um homem observador. Ficou alguns segundos olhando para a moça também. Depois soltou um sorriso de canto. Ah, entendi. Eu fiquei sem graça. Não começa, pai. Ele deu uma risadinha baixa. Calma, rapaz. Só perguntei. Mas ele não falou mais nada. E eu agradeci por isso. Porque no fundo eu sabia que aquela situação não era simples como ele estava imaginando. Fiquei mais um tempo na quermesse, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Conversei com alguns conhecidos. Comprei uma canjica. Assisti um pedaço da quadrilha que estavam organizando no meio da praça. Mas a verdade é que minha atenção sempre acabava voltando para o mesmo lugar, para aquela barraca de doces. Para ela. Ela conversava com todo mundo com uma naturalidade que chamava a atenção. Em cidades pequenas, as pessoas costumam ser desconfiadas com quem não conhecem bem. Mas com ela, parecia diferente. Em pouco tempo já estava rindo com gente que provavelmente tinha acabado de conhecer. Foi só mais tarde que eu descobri o motivo. Ela não era da cidade. Tinha chegado há poucos meses. Veio morar com uma tia depois que a mãe morreu. Naquela noite eu não tive coragem de ir falar com ela. Preferi ir embora antes que alguém resolvesse me apresentar. Mas o destino tem um jeito curioso de aproximar as pessoas. 2 dias depois, ela entrou na loja do meu pai. Eu estava no balcão separando umas notas de venda quando ouvi a porta abrir. Olhei por reflexo. E lá estava ela. De perto, ela parecia ainda mais bonita. Não era uma beleza exagerada dessas que parecem coisa de revista. Era diferente. Uma beleza tranquila. O tipo de pessoa que chama a atenção sem fazer esforço. Ela caminhou até o balcão, olhando as prateleiras com curiosidade. Bom dia. Eu demorei um segundo para responder. Bom dia. Vocês vendem tinta para a parede? Vendemos sim. Minha voz saiu mais seca do que eu gostaria. Peguei o catálogo de cores e coloquei no balcão. A senhora quer tinta para a área interna ou externa? Ela deu uma pequena risada. Senhora não, ou pode me chamar de Clara. Clara. O nome combinava com ela. Tá reformando casa? Perguntei. A casa da minha tia. Ela explicou que estava ajudando a pintar os quartos. Enquanto conversávamos, eu tentava agir normalmente, mas dentro de mim existia um conflito silencioso. Uma parte de mim queria prolongar aquela conversa o máximo possível. A outra parte queria que ela fosse embora antes que aquilo se tornasse alguma coisa maior. No fim, ela escolheu uma tinta clara. Anotei o pedido e fui buscar no depósito. Quando voltei com o galão, ela ainda estava ali, olhando algumas ferramentas penduradas na parede. Você é filho do dono da loja? Sou. Eu imaginei. Ela pegou a bolsa e pagou a compra. Antes de sair, virou novamente para mim. Eu te vi na quermesse da igreja. Meu coração deu uma batida mais forte. Viu? Vi. Ela sorriu. Você parecia meio perdido no meio da festa. Eu ri sem saber muito o que dizer. Talvez eu estivesse mesmo. Ela ficou me olhando por um instante. Depois disse algo que eu não esperava. Então, talvez a gente se encontre na próxima. E saiu. Fiquei parado olhando a porta fechada. Sem perceber, eu estava sorrindo. Foi ali que eu cometi o primeiro erro. Porque naquele momento eu parei de tentar evitar aquilo. Nos dias seguintes, Clara começou a aparecer com frequência na loja, às vezes para comprar alguma coisa pequena, às vezes só para perguntar preço de material que nem precisava naquele momento. Com o tempo, as conversas foram ficando mais longas. Falávamos da cidade, das histórias antigas que o povo contava, das diferenças entre a vida ali e a cidade onde ela tinha crescido. Clara tinha um jeito curioso de olhar o mundo.
Ela prestava atenção em coisas que muita gente ignorava: os detalhes da praça, o cheiro da terra molhada quando chovia, o som dos grilos à noite. E aos poucos, eu fui percebendo uma coisa que me preocupou mais do que deveria. Eu estava me acostumando com a presença dela. Comecei a esperar que ela aparecesse na loja. Comecei a prestar atenção no horário em que ela costumava passar pela avenida. E quando ela não aparecia, o dia parecia mais vazio. Mas junto com esse sentimento veio outro. Um que nunca me abandonava completamente: o medo. Porque quanto mais Clara se aproximava da minha vida, mais perto ela ficava de descobrir algo que eu escondia desde que me entendia por gente. Algo que podia destruir tudo aquilo antes mesmo de começar. E o pior de tudo era que a lua cheia estava se aproximando novamente. Depois de algumas semanas vendo Clara entrar e sair da loja do meu pai, quase todos os dias, a nossa conversa já tinha passado daquela fase tímida de cliente e vendedor. Ela chegava, apoiava o braço no balcão e começava a falar de qualquer coisa: do calor da cidade, do cachorro da tia dela que insistia em cavar buraco no quintal, da vizinha que acordava todo mundo às 5 da manhã varrendo a calçada. Eu escutava. Às vezes respondia. Outras vezes só ficava olhando aquele jeito dela falar, mexendo nas mãos, enquanto explicava alguma coisa simples, como se fosse uma grande história. Mas até então tudo acontecia dentro da loja, e isso me dava uma sensação falsa de controle, porque ali eu sabia exatamente quando a conversa começava e quando terminava. Até o dia em que ela resolveu mudar isso. Era quase fim de tarde. O sol já estava descendo atrás das casas e a luz laranja entrava pela porta da loja, iluminando o chão cheio de poeira fina. Meu pai tinha saído para fazer uma entrega. Eu estava organizando umas ferramentas quando ouvi Clara entrar. Ela não disse nada de imediato. Ficou olhando algumas coisas nas prateleiras. Depois veio até o balcão. Hoje eu não vim comprar nada. Eu sorri. Então veio fazer o quê? Ela deu de ombros. Vim ver se você não trabalha só aqui. Eu demorei um segundo para entender. É como assim? Ela inclinou a cabeça com aquele olhar meio provocador. Quero dizer, você sai da loja alguma vez ou mora aqui dentro? Eu ri. Saio. Então prova. Como? Vamos dar uma volta na praça. Foi dito com tanta naturalidade que parecia a coisa mais simples do mundo. Mas dentro de mim, aquilo virou um pequeno terremoto, porque sair com ela significava atravessar uma linha que eu estava tentando manter. Ainda assim, eu disse sim. Fechei a loja um pouco mais cedo naquele dia. Quando caminhamos pela avenida principal da cidade, o céu já estava começando a escurecer. As primeiras luzes da praça estavam acesas. A praça de São Miguel do Vale não é grande. Tem um coreto antigo no centro, alguns bancos de madeira espalhados e 2 árvores enormes que fazem sombra o dia inteiro. Àquela hora sempre tinha gente andando por ali, crianças correndo atrás de bola, casais sentados conversando, alguns velhos discutindo política perto da banca de jornal. Clara caminhava devagar ao meu lado, observando tudo. Eu gosto daqui. Da cidade? Sim. Ela apontou para o céu. Dá para ver as estrelas. Na cidade onde eu morava antes quase não dava. Eu olhei para cima também. Algumas estrelas já começavam a aparecer. Aqui à noite o céu fica bem claro. Eu percebi. A gente se sentou num banco perto de uma das árvores. Por alguns minutos ficamos apenas olhando o movimento da praça. Clara tirou os sapatos e apoiou os pés no chão. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sempre foi assim inquieto? Eu ri. Assim como? Assim, observando tudo antes de falar. Pensei um pouco antes de responder. Acho que sim. Ela ficou me olhando com curiosidade. Parece que você está sempre pensando em alguma coisa. Eu desviei o olhar, porque ela estava certa. Eu estava sempre pensando, sempre calculando, sempre tentando prever o que poderia dar errado. Depois de alguns segundos, ela mudou de assunto. Eu não conheço quase ninguém aqui ainda, mas você conversa com todo mundo. Conversar é fácil. Ela sorriu. Difícil é confiar. Aquilo me pegou desprevenido, porque no fundo, eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Ficamos ali por mais algum tempo, falando de coisas simples, da infância dela, das histórias da cidade, do tempo em que eu era menino e ajudava meu pai a descarregar caminhão de tijolo. Em certo momento, Clara ficou em silêncio olhando para mim.
Você sabe que eu fiquei feliz quando vi você na loja aquele dia? Meu coração bateu mais forte. Ficou? Fiquei. Ela falou aquilo sem nenhuma vergonha, como se fosse apenas uma verdade simples. Eu não soube o que dizer. Então, apenas fiquei ali, sentado ao lado dela, sentindo algo que eu tinha passado a vida inteira evitando. Uma sensação estranha de tranquilidade. Mas aquela paz não durou muito. Porque enquanto Clara falava sobre uma história da escola onde tinha estudado, eu levantei os olhos para o céu novamente. E naquele momento, senti um frio subir pela minha espinha. A lua estava começando a aparecer por trás das árvores. Ainda não estava cheia, mas estava crescendo. E quando eu vi aquele brilho branco subindo no céu, eu soube de uma coisa. O tempo que eu tinha para manter Clara longe do meu verdadeiro mundo estava acabando. Porque quando a lua cheia voltasse, eu não teria mais como esconder quem eu realmente era. Depois daquele primeiro passeio na praça, alguma coisa mudou entre mim e Clara. Não foi nada anunciado. Nenhum de nós falou que estava começando alguma coisa. Mas as pequenas coisas começaram a acontecer naturalmente. Ela passava mais vezes na loja. Às vezes para comprar alguma coisa de verdade. Às vezes só para encostar no balcão e perguntar como tinha sido meu dia. No começo, meu pai fingia que não reparava. Mas pai é pai. Ele percebe coisas que a gente acha que está escondendo bem. Uma tarde, Clara apareceu perto do fim do expediente. O movimento da loja já tinha diminuído e eu estava fechando a conta do caixa. Ela entrou com aquele jeito tranquilo de sempre, olhando as prateleiras como se estivesse procurando alguma coisa importante. Boa tarde. Boa tarde. Chegou aquela tinta que eu tinha perguntado? Chegou sim. Eu fui até o depósito buscar o galão. Quando voltei, meu pai estava encostado numa pilha de telhas olhando para nós dois com aquele olhar silencioso que ele tinha quando estava analisando alguma coisa. Clara apagou a tinta, conversamos mais um pouco e depois ela foi embora. Assim que a porta da loja fechou, meu pai soltou um pequeno assobio. Rapaz, eu continuei organizando umas notas no balcão. O quê? Aquela moça gosta de você. Eu tentei agir naturalmente. Ela só vem comprar coisa aqui. Ele soltou uma risada curta. Comprar coisa? Toda semana? Eu não respondi. Meu pai caminhou devagar até o balcão. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando a rua pela porta da loja. Depois disse algo que eu não esperava. Você está gostando dela também. Não era uma pergunta, era uma constatação. Eu respirei fundo. Pai, ele levantou a mão. Não precisa mentir. Ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele falou baixo. Só toma cuidado. Aquilo me atingiu como um peso, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Ele não precisava explicar. Eu conhecia aquela preocupação melhor do que ninguém. Meu pai não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com ela. Naquela noite, quando chegamos em casa, minha mãe já estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão fresco e alho refogado tomava conta da casa. Eu lavei as mãos na pia do quintal e entrei. Minha mãe me olhou de cima a baixo com aquele olhar curioso que ela sempre teve. Você demorou hoje. Movimento na loja. Ela não respondeu de imediato. Continuou mexendo a panela. Depois perguntou, aparentemente sem importância. Aquela moça veio hoje de novo? Eu parei por um segundo. Veio. Ela assentiu lentamente. Meu pai puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Clara. Minha mãe olhou para ele. Esse é o nome dela. Minha mãe repetiu o nome baixo. Clara. Ela colocou o feijão na mesa e finalmente se sentou. Mas eu percebi que ela estava diferente. Minha mãe sempre foi uma mulher calma, mas naquele momento parecia inquieta. Filho, eu levantei os olhos. Ela respirou fundo antes de falar. Você sabe que certas coisas na vida da gente não são simples. Eu já sabia onde aquela conversa ia chegar. Eu sei, mãe. Então pensa bem antes de deixar alguém entrar na sua vida desse jeito. A voz dela não era dura, era triste. Como alguém que já conhecia o fim de uma história antes dela começar. Meu pai ficou em silêncio durante toda aquela conversa. Mas quando terminamos de jantar e ele foi para a varanda fumar, me chamou com um gesto. Eu me sentei na cadeira ao lado dele. A noite estava quente. A lua ainda não estava cheia, mas já brilhava forte no céu. Meu pai olhou para ela por alguns segundos. Depois disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Amar alguém sendo o que você é, não é impossível. Eu virei para olhar para ele. Ele continuou olhando para o céu. Mas é perigoso.
Ficamos em silêncio. O vento passava pelas árvores do quintal fazendo as folhas balançarem. Depois de alguns minutos, meu pai falou de novo. A pergunta que você precisa fazer para si mesmo é uma só. Eu esperei. Ele finalmente olhou para mim. Você está preparado para viver sabendo que pode machucar justamente a pessoa que mais gosta? Eu não respondi, porque naquele momento eu já sabia que a resposta era não. E mesmo assim, no fundo do peito, eu também sabia que já era tarde demais para voltar atrás, porque quando Clara sorria para mim, era como se por alguns instantes eu conseguisse esquecer completamente quem eu realmente era. E isso era exatamente o tipo de coisa que podia acabar destruindo tudo. Depois daquele primeiro passeio, Clara passou a fazer parte da minha rotina de um jeito que eu não tinha planejado. Ela aparecia na loja quase sempre no fim da tarde, quando o movimento já tinha diminuído, e o calor da cidade começava a dar uma trégua. Às vezes, vinha com alguma desculpa simples: perguntar preço de tinta, comprar uma chave de fenda, pedir indicação de algum pedreiro. Mas quase sempre a conversa acabava indo para outro caminho. A gente falava da cidade, das histórias antigas que o povo contava, dos lugares que ela ainda não conhecia. E pouco a pouco começamos a fazer pequenos passeios depois que eu fechava a loja. Nada grandioso. Uma volta na praça, um sorvete na vendinha da esquina. Às vezes, nos sentávamos no banco perto do coreto, apenas para conversar enquanto a noite avançava devagar. Era uma vida simples, mas para mim aquilo parecia algo completamente novo. Durante anos eu tinha vivido com uma espécie de distância natural das pessoas, sempre evitando me aproximar demais, sempre mantendo alguma barreira invisível. Mas com Clara isso começou a desaparecer, e esse era exatamente o problema, porque enquanto meu coração se aproximava cada vez mais dela, a lua continuava fazendo o seu caminho no céu. A primeira vez que precisei desaparecer depois que começamos a sair juntos foi numa sexta-feira. Naquela noite, Clara tinha sugerido irmos caminhar até a parte mais alta da cidade, onde dava para ver quase todas as casas iluminadas. Eu aceitei. Mas no meio da tarde já comecei a sentir aquela inquietação familiar crescendo dentro de mim. O corpo fica estranho nesses dias. Os sentidos ficam mais sensíveis. Os sons parecem mais altos. O cheiro das coisas mais forte. É como se alguma coisa dentro de mim começasse a acordar devagar. Quando Clara apareceu na loja naquele dia, sorrindo como sempre, eu já sabia que não podia ir com ela. Hoje não dá, eu disse. Ela franziu a testa. Por quê? Tenho que ajudar meu pai em casa. Ela me olhou por alguns segundos claramente desconfiada. Você nunca falou desse trabalho antes. É coisa de hoje. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois deu um pequeno sorriso. Tudo bem, mas eu percebi que ela não tinha acreditado completamente. Naquela noite eu saí de casa antes mesmo da lua aparecer completamente. Meu pai já estava na varanda, como sempre fazia nessas noites, sentado na cadeira de madeira, observando o céu. Quando passei por ele, ele falou baixo: "A lua já está subindo." Eu apenas assenti. Minha mãe estava dentro de casa rezando baixinho, como fazia desde que eu era adolescente. Caminhei para fora do quintal e segui em direção ao mato que ficava depois das últimas casas da cidade. A transformação começou pouco depois. A dor nunca desaparece completamente. Os músculos se contraem. Os ossos parecem se rearranjar dentro do corpo. A mente começa a ficar turva. Quando tudo termina, eu já não sou exatamente eu. Naquela noite eu corri por horas, pelo mato, pelas trilhas que eu conhecia desde menino, o cheiro da terra úmida, dos animais escondidos na vegetação. Tudo parecia mais intenso, mas no meio de tudo aquilo havia uma sensação nova, uma inquietação diferente. Alguma coisa dentro de mim parecia puxar meus pensamentos para a cidade, para a praça, para Clara. Quando o sol começou a nascer, a transformação começou a desaparecer. Voltei para casa antes que alguém estivesse acordado, mas o corpo carregava as marcas da noite, arranhões nos braços, terra grudada na roupa, cansaço. No fim da tarde, Clara apareceu novamente na loja. Ela me observou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Você parece que não dormiu." "Dormi pouco." Ela apontou para meu braço. "E isso?" Olhei. Um arranhão longo atravessava minha pele. "Trabalhando no depósito." Ela não respondeu, mas percebi que algo tinha mudado no olhar dela.
Uma curiosidade silenciosa. Nos dias seguintes, a mesma coisa aconteceu mais 2 vezes, sempre perto da lua cheia. Eu cancelava algum encontro. Desaparecia durante a noite. Voltava no dia seguinte cansado, com algum machucado ou roupa suja. Clara nunca fez perguntas diretas, mas começou a observar mais, prestar atenção em detalhes. E numa noite, quando estávamos sentados na praça novamente, ela finalmente disse algo que me deixou completamente em silêncio. Você sempre desaparece nas mesmas noites. Eu virei para olhar para ela. Clara estava olhando para o céu. A lua já estava quase cheia. Ela voltou os olhos para mim. E sempre volta diferente. Meu coração começou a bater mais forte. Diferente como? Ela pensou um pouco antes de responder. Como se tivesse passado a noite lutando com alguma coisa. Fiquei em silêncio. Clara continuou olhando para mim. E naquele momento eu tive a sensação de que ela estava muito mais perto da verdade do que eu gostaria. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela mesma semana apareceu na praça alguém que mudaria completamente o rumo da nossa história. Um rapaz chamado Renato. E ele decidiu que Clara seria o próximo interesse dele, sem imaginar que estava se aproximando de algo que poderia custar muito mais do que uma simples briga. Renato não era exatamente uma pessoa desconhecida na cidade. Ele era filho de um fazendeiro que tinha terras a alguns quilômetros dali. Gente que aparecia na cidade só de vez em quando, geralmente para resolver coisa de banco, cartório ou comprar alguma coisa nas lojas da avenida. Era o tipo de homem que chegava chamando atenção. Caminhonete nova, bota limpa demais para quem dizia trabalhar no campo, e aquele jeito confiante que alguns homens têm quando acham que sempre conseguem o que querem. Eu o vi pela primeira vez numa noite de sábado na praça. Clara e eu estávamos sentados perto do coreto, conversando como fazíamos ultimamente. A praça estava cheia. Um rádio tocava música numa barraca de pastel. Algumas crianças corriam atrás de uma bola perto da igreja. Clara estava me contando uma história da infância dela quando Renato apareceu. Ele chegou acompanhado de 2 amigos, rindo alto, com uma garrafa de cerveja na mão. Passou pela gente sem dizer nada, mas voltou alguns segundos depois. Boa noite. Clara levantou os olhos. Boa noite. Ele sorriu daquele jeito fácil. Acho que ainda não tivemos o prazer. Clara. Ela estendeu a mão educadamente. Renato. Ele apertou a mão dela um pouco mais do que o necessário. Eu fiquei em silêncio. Renato olhou para mim. E você? Gabriel. Ele assentiu, mas ficou claro que não tinha muito interesse em saber meu nome. Voltou a atenção imediatamente para Clara. Você é nova na cidade, né? Cheguei faz alguns meses. Eu imaginei. Nunca tinha visto você por aqui. Clara respondeu educadamente, mas eu percebi algo no olhar dele. Aquele tipo de interesse direto que alguns homens demonstram sem tentar esconder. Depois de alguns minutos, ele se despediu e voltou para os amigos. Mas naquela noite ele passou pela praça várias vezes, sempre olhando na nossa direção. Clara fingia não perceber, eu fingia não me importar. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a incomodar. Nos dias seguintes, Renato apareceu mais vezes. Às vezes sozinho, às vezes com amigos. Sempre encontrando alguma forma de puxar conversa com Clara. Na vendinha, na praça, até na porta da igreja depois da missa de domingo. Clara sempre mantinha a educação, mas nunca dava abertura. Ainda assim, Renato parecia não entender o recado. Numa sexta-feira à noite, quando Clara e eu estávamos sentados novamente no banco da praça, ele apareceu outra vez. Dessa vez um pouco alterado pela bebida. Parou na nossa frente. Clara, vamos dar uma volta comigo? Ela respondeu calmamente. Estou conversando. Ele olhou para mim. Depois deu um pequeno sorriso irônico. Ah, desculpa. Não sabia que precisava pedir autorização. Eu senti o sangue esquentar. Clara respondeu antes que eu falasse qualquer coisa. Não precisa pedir autorização. Só precisa respeitar. Renato levantou as mãos como se estivesse se defendendo. Calma. Só fiz um convite. Ele ficou olhando para mim por alguns segundos. Depois falou algo que acendeu algo perigoso dentro de mim. Você devia escolher melhor suas companhias. Clara se levantou imediatamente. Já chega. Ela segurou meu braço. Vamos embora. Saímos da praça sem dizer mais nada. Caminhamos em silêncio por alguns minutos pela rua iluminada apenas por alguns postes antigos. Quando chegamos perto da casa da tia dela,
Clara suspirou. Desculpa por aquilo. Você não fez nada. Ela olhou para mim com um pouco de preocupação. Ele é meio insistente. Eu percebi. Clara colocou a mão no meu braço. Não vale a pena arrumar problema por causa disso. Eu assenti. Mas dentro de mim alguma coisa ainda estava agitada. Uma irritação que eu não conseguia explicar completamente. Quando voltei para casa naquela noite, meu pai estava na varanda como sempre. Ele me observou por alguns segundos. Alguma coisa aconteceu. Só um idiota na praça. Meu pai ficou em silêncio. Depois olhou para o céu. A lua estava enorme, redonda, brilhando sobre a cidade. Ele falou baixo. Hoje não é uma boa noite para brigas. Eu olhei para a lua também. E naquele momento senti algo dentro de mim começar a despertar. Uma sensação que eu conhecia bem demais. O problema é que naquela mesma noite, Renato decidiu ir embora da praça sozinho, pela estrada de terra que levava até a fazenda da família dele, sem imaginar que naquela mesma noite, alguma coisa também estava saindo da cidade, correndo pelo mato, guiada por um cheiro que já tinha aprendido a reconhecer. O cheiro do homem que tinha provocado o monstro errado. Eu tentei dormir naquela noite, mas era impossível. A lua cheia iluminava o quarto inteiro através da janela, deixando tudo claro demais para alguém que carregava o que eu carregava dentro do peito. Quando a lua está cheia, o corpo começa a mudar muito antes da transformação. O sangue esquenta, os sentidos ficam mais agudos, qualquer som parece mais perto, qualquer cheiro parece mais forte. Naquela noite havia outra coisa misturada com tudo isso. Raiva. A imagem de Renato sorrindo daquele jeito na praça continuava voltando à minha cabeça. A forma como ele tinha olhado para Clara, a maneira como tinha falado comigo. Eu sabia que aquilo não devia importar, mas importava. E isso era perigoso. Meu pai percebeu antes mesmo de eu sair do quarto. Quando passei pela varanda, ele já estava sentado na cadeira de sempre, a espingarda encostada na parede ao lado. Ele me observou em silêncio. Não vai para o mato hoje? Eu parei. Vou. Ele continuou olhando para mim. Então não leva essa raiva com você. Eu não respondi, porque naquele momento eu não tinha certeza se conseguiria obedecer. Saí do quintal e caminhei em direção ao mato, que começava depois das últimas casas da cidade. A transformação veio rápido, mais rápida do que de costume. O corpo se retorceu. Os músculos se contraíram como se algo estivesse tentando nascer dentro de mim. Os ossos estalaram. A mente começou a desaparecer. Quando tudo terminou, eu já não estava mais pensando como um homem. O mundo virou cheiro, som, instinto. E entre todos os cheiros da noite, havia um que se destacava. O cheiro de Renato. Ele estava na estrada de terra que levava para fora da cidade. Talvez voltando para a fazenda. Talvez ainda rindo com os amigos. Talvez sem imaginar que alguma coisa corria atrás dele naquele momento. Eu senti o medo dele antes mesmo de vê-lo. Quando o vento mudou de direção, o cheiro do suor dele chegou até mim. E junto com ele, veio o instinto. Eu avancei. Corri pelo mato acompanhando a estrada. A cada salto o cheiro ficava mais forte, mais próximo, até que finalmente o vi. Renato caminhava pela estrada com passos um pouco cambaleantes, a garrafa ainda na mão. Ele estava sozinho. Demorei apenas alguns segundos para alcançá-lo. Quando ele ouviu o som dos meus passos na terra, virou a cabeça. No começo parecia confuso. Depois os olhos dele se arregalaram. Ele tentou correr, mas não teve tempo. Eu o alcancei antes que desse 5 passos. O impacto jogou o corpo dele contra o chão. Renato gritou, um grito curto, desesperado. Eu não estava pensando, eu estava atacando. As garras rasgaram a camisa dele. O sangue apareceu quase imediatamente. Ele tentou se defender, tentou me empurrar, tentou gritar de novo, mas o medo já tinha tomado conta dele. Eu o atingi várias vezes. O som dos golpes ecoava na estrada silenciosa. O cheiro do sangue ficou mais forte. E naquele momento, o instinto dentro de mim queria apenas uma coisa: terminar aquilo, acabar com ele ali mesmo. Minhas garras já estavam levantadas para o golpe final quando alguma coisa aconteceu. Uma imagem atravessou minha mente. O rosto de Clara, o jeito como ela sorria, a forma como ela segurava meu braço quando caminhávamos pela praça. Por um instante, a consciência voltou. Eu olhei para Renato. Ele estava no chão,
coberto de sangue, respirando com dificuldade, mas ainda vivo. Eu recuei. O monstro dentro de mim queria continuar, queria terminar, mas alguma parte de mim ainda lutava. E naquela noite, pela primeira vez, eu consegui parar. Dei alguns passos para trás. Renato tentou se arrastar pela estrada. Eu virei e corri para o mato. Corri até o corpo não aguentar mais. Quando a transformação começou a desaparecer, já estava longe da cidade. A dor voltou. Os ossos voltando ao lugar. A mente humana retornando devagar. Quando finalmente consegui pensar com clareza, a primeira coisa que senti foi medo, não do monstro, mas das consequências, porque naquela noite, pela primeira vez na vida, eu tinha levado a minha maldição para perto demais de alguém que fazia parte do mundo de Clara. E cedo ou tarde, aquilo voltaria para nós dois. Quando o sol começou a nascer naquela manhã, eu ainda estava no meio do mato. O corpo inteiro doía. A transformação sempre deixava um cansaço profundo, como se eu tivesse passado a noite inteira lutando contra algo invisível. Mas naquela manhã, havia outra coisa pesando dentro de mim. A lembrança do que eu tinha feito. A imagem de Renato no chão da estrada. O sangue. O olhar de terror no rosto dele. Eu sabia que tinha parado antes de matá-lo, mas também sabia que aquilo não tinha sido pouco. Fiquei algum tempo sentado na terra úmida, tentando organizar os pensamentos. Depois caminhei devagar até a cidade. Entrei pelo fundo do quintal de casa para evitar ser visto. Meu pai já estava acordado. Ele estava na varanda, exatamente como nas outras manhãs, depois das luas cheias. Quando me viu chegando daquele jeito, coberto de terra e arranhões, ele entendeu na mesma hora que alguma coisa tinha sido diferente. O que aconteceu? Eu parei na frente dele. Eu perdi o controle. Ele franziu a testa. Feriu alguém? Demorei um pouco para responder. Renato. Meu pai ficou completamente em silêncio. Olhou para o chão por alguns segundos. Depois voltou a me encarar. Ele morreu? Não. Meu pai respirou fundo. Um alívio rápido passou pelo rosto dele, mas logo depois veio outra preocupação. Então a cidade vai falar. E ele estava certo. Antes mesmo do meio-dia, os boatos já tinham começado. A notícia correu rápido. Renato tinha sido encontrado na estrada de terra quase ao amanhecer. Um caminhoneiro que passava por ali viu o corpo caído e levou ele até o posto de saúde da cidade. Diziam que estava muito machucado, roupas rasgadas, cortes profundos, e que ele repetia a mesma coisa para todo mundo, que tinha sido atacado por alguma coisa grande, alguma coisa que andava como um animal, mas parecia um homem. Na loja, aquele dia foi estranho. Os clientes entravam e comentavam o assunto. Alguns falavam baixo. Outros falavam alto, como se estivessem contando uma história de bar. Deve ter sido onça. Onça nada, onça não faz isso. Dizem que ele falou que parecia um bicho em pé. Em pé? É. Igual aquelas histórias antigas. Ninguém terminava a frase. Mas todos sabiam qual era a palavra que estavam pensando. Lobisomem. Eu fingia trabalhar. Organizava sacos de cimento. Movia ferramentas de lugar, mas por dentro eu só conseguia pensar em uma coisa. Clara. Ela ainda não sabia. Mas cedo ou tarde iria ouvir aquela história, e talvez começasse a ligar algumas coisas. No fim da tarde ela apareceu na loja. Assim que entrou, percebi que já tinha ouvido os boatos. O rosto dela estava sério. Você ficou sabendo do que aconteceu com o Renato? Fiquei. Ela se aproximou do balcão. Dizem que foi um ataque de animal. Foi o que falaram. Clara me observou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que fez meu coração acelerar. Mas não parece coisa de animal. Eu permaneci quieto. Ela continuou olhando nos meus olhos. Dizem que ele falou que a coisa estava em pé, como um homem. A loja parecia silenciosa demais naquele momento. Clara apoiou os braços no balcão. Você estava onde ontem à noite? A pergunta veio calma, mas direta. Eu respirei fundo. Em casa. Ela continuou me observando, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Depois de alguns segundos, desviou o olhar. Espero que ele fique bem. Eu também. Clara assentiu devagar. Mas antes de sair, ela falou algo que me deixou completamente imóvel. Gabriel, eu levantei os olhos. Tem alguma coisa acontecendo com você. Ela não disse aquilo como acusação. Disse como alguém que estava preocupado. Eu não sei o que é,
Mas tem. Ela ficou me olhando por mais alguns segundos. Depois virou e saiu da loja. Eu fiquei parado ali por muito tempo, sabendo de uma coisa com absoluta certeza. Clara estava começando a perceber. E quando a próxima lua cheia chegasse, talvez não existisse mais nenhuma forma de esconder a verdade. Depois daquele dia, Clara continuou aparecendo na loja. Mas já não era exatamente como antes. Ela ainda sorria, ainda puxava a conversa, ainda encostava no balcão como fazia desde o começo. Só que agora havia algo diferente no olhar dela, uma atenção maior, como se estivesse observando pequenos detalhes que antes não reparava. Eu percebia, mas fingia que não percebia, porque enquanto Clara não falasse nada diretamente, ainda existia a chance de manter as coisas como estavam, mesmo que fosse só por mais algum tempo. Naquela semana, a cidade inteira continuou comentando o ataque. Renato tinha sido levado para a cidade maior 2 dias depois. Disseram que os ferimentos eram sérios, mas ele iria sobreviver. Isso trouxe um certo alívio para mim. Mesmo assim, os boatos continuavam. Na praça, na venda, na igreja. Alguns diziam que tinha sido uma onça grande. Outros falavam em bicho do mato. Mas também havia aqueles que lembravam das histórias antigas que o povo mais velho sempre contava nas noites de fogueira. Histórias de criaturas que apareciam nas noites de lua cheia. Histórias que muita gente fingia não acreditar, mas também não tinha coragem de ignorar completamente. Eu tentava não pensar nisso, mas havia outro problema crescendo diante de mim. A próxima lua cheia estava chegando, e Clara estava cada vez mais próxima. Numa tarde quente, quando o movimento da loja estava quase parado, ela apareceu novamente. Veio caminhando devagar até o balcão. Hoje você não parece cansado. Eu sorri. Acho que dormi melhor. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois disse, Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Pode. Ela pensou um pouco antes de falar. Você já brigou com o Renato antes daquela noite? Meu corpo ficou tenso. Não. Nem na praça? Não. Ela assentiu devagar. Ele disse que brigou com alguém antes de sair da cidade. Aquilo me fez olhar para ela com atenção. Ele falou isso? Falou. Clara apoiou o queixo na mão enquanto me observava. Disse que um homem ficou olhando para ele na praça, como se estivesse com raiva. Eu desviei o olhar. Peguei uma ferramenta qualquer do balcão só para ocupar as mãos. Clara continuou falando, com a voz calma. Mas depois ele disse outra coisa. Meu coração começou a bater mais forte. O quê? Que quando a coisa o atacou, não parecia um animal comum. Fiquei em silêncio. Clara se inclinou um pouco mais para a frente. Ele disse que parecia que a criatura sabia exatamente quem ele era. Nenhum de nós falou nada por alguns segundos. A loja parecia vazia demais, quase silenciosa. Depois Clara suspirou. Talvez ele estivesse confuso. Eu apenas assenti. Mas naquele momento, entendi uma coisa. Clara ainda não tinha certeza de nada, mas as perguntas já tinham começado a nascer. E perguntas têm um jeito perigoso de crescer quando encontram silêncio. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, minha mãe estava sentada na mesa da cozinha. Ela parecia preocupada. A lua cheia é amanhã. Eu parei na porta. Eu sei. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou algo que me pegou de surpresa. Você contou para ela? Não. Mas pretende contar? Eu não respondi, porque essa pergunta tinha passado pela minha cabeça mais vezes do que eu queria admitir. Minha mãe continuou olhando para mim. Filho, quanto mais tempo você esperar, pior pode ficar. Meu pai entrou pela porta da varanda naquele momento. Ouviu apenas o final da conversa. O que pode ficar pior? Minha mãe respondeu antes que eu falasse. O coração dos dois. Meu pai me olhou. Depois caminhou até a mesa e se sentou devagar. Uma coisa eu aprendi com o tempo. Ele disse. Qual? Ele apoiou os braços na mesa. Segredo nenhum consegue viver para sempre numa cidade pequena. A frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo naquela noite, porque enquanto eu tentava decidir o que fazer, a lua já estava subindo novamente no céu, e dessa vez eu tinha a sensação de que Clara não iria simplesmente aceitar minhas desculpas como antes. Ela queria respostas, e muito em breve, talvez, eu não tivesse mais como evitar dar a verdade para ela. A lua cheia chegou silenciosa, como sempre chegava. No começo da noite ela ainda parecia pequena,
meio escondida atrás das nuvens finas que passavam devagar pelo céu. Mas eu sabia que aquilo não duraria. Aquela sensação no corpo já tinha começado desde o fim da tarde. A inquietação, a pele sensível, os sons mais nítidos do que deveriam. Era como se alguma coisa dentro de mim estivesse acordando aos poucos. Durante o jantar quase não falei. Minha mãe percebia. Meu pai também. Ele estava sentado na varanda quando me levantei da mesa. Já vai? Vou dar uma volta. Ele assentiu devagar. Toma cuidado. Minha mãe não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Eu saí pelo portão do quintal e caminhei pela rua quase vazia. A cidade estava tranquila. Algumas casas com televisão ligada. Alguns vizinhos conversando nas varandas. Nada fora do comum. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu precisava sair da cidade antes que a transformação começasse. Segui pela mesma direção de sempre. A estrada de terra que levava para o mato depois das últimas casas. Quando cheguei perto da última cerca de madeira, algo me fez parar. Um som. Muito leve. Passos. Alguém vinha atrás de mim. Virei devagar. E naquele momento, senti o coração apertar. Clara estava ali, parada a alguns metros. A luz da lua iluminava o rosto dela. Você não vai me contar, né? A voz dela estava calma, mas firme. Clara, eu segui você. Ela deu alguns passos na minha direção. Eu precisava entender. Meu primeiro impulso foi mandá-la voltar para casa. Mas já era tarde. A lua estava alta demais. Eu já sentia a transformação chegando. Você precisa ir embora, eu disse. Ela balançou a cabeça. Não, Clara, eu só quero a verdade. O vento passou pela estrada levantando um pouco de poeira. Meu corpo começou a tremer. Os músculos se contraíram. A dor começou a surgir. Ela percebeu imediatamente. Gabriel, o que está acontecendo? Eu dei alguns passos para trás. Vai embora. Não. A primeira contração forte atravessou meu corpo. Eu caí de joelhos na terra. Clara correu até mim. Gabriel, não chega perto. Minha voz já estava diferente, mais grave, mais pesada. A transformação começou. Os ossos estalaram. O corpo se contorceu. As mãos se fecharam contra a terra. Clara recuou alguns passos, assustada, mas não fugiu. Ela ficou ali, assistindo, vendo algo que nenhuma pessoa deveria ver. A transformação completa levou poucos minutos, mas para ela deve ter parecido uma eternidade. Quando tudo terminou, eu já não estava mais de joelhos. Eu estava em pé, mais alto, mais largo. A respiração pesada saindo pelo focinho, as garras cravadas na terra da estrada. Clara estava parada a alguns metros à frente, os olhos arregalados, mas ainda ali. Eu senti o cheiro do medo dela, forte, claro, mas junto com ele havia outra coisa, algo que me confundiu. Ela não correu, não gritou, não tentou fugir. Ficou ali olhando para mim, por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Então ela falou. A voz tremia um pouco, mas as palavras foram claras. Então, era isso. O monstro dentro de mim queria avançar. O instinto queria correr para o mato. Ou pior, mas alguma coisa ainda me segurava. Talvez o fato de ser Clara. Talvez o fato de ela ter visto tudo. Talvez porque, mesmo naquele estado, alguma parte de mim ainda sabia quem ela era. Ela deu um passo na minha direção. Gabriel, eu rosnei. Não por raiva, por aviso. Mas ela continuou olhando nos meus olhos. É você aí dentro, não é? A pergunta ficou suspensa no ar. E naquele momento, pela primeira vez desde que aquela maldição começou na minha vida, alguém tinha olhado diretamente para o monstro e perguntado pelo homem que existia dentro dele. O problema era que, naquela noite, eu não tinha certeza se ainda existia homem suficiente dentro de mim para responder. A estrada ficou completamente silenciosa. Só o vento passando pelo mato. Só minha respiração pesada quebrando o ar da noite. Clara estava ali, parada na minha frente, vendo algo que nenhuma pessoa deveria ver de perto. Eu conseguia sentir o cheiro do medo dela, mas também sentia outra coisa, confiança, e aquilo confundia completamente o instinto dentro de mim. O monstro queria fugir para o mato, queria correr, queria se afastar de tudo aquilo que lembrava o mundo humano. Mas Clara deu mais um passo. Gabriel, eu sei que você está aí.
Eu rosnei novamente, mais forte. Um aviso claro, mas ela não correu. Eu vi você parar naquela noite. Minhas orelhas se moveram, a mente ainda estava confusa, dividida entre o instinto e a consciência que tentava voltar. Clara continuou falando, mesmo com a voz tremendo um pouco. Renato está vivo. O nome dele despertou algo dentro de mim. A lembrança da estrada, do sangue, do momento em que eu tinha parado. Clara respirou fundo. Você poderia ter matado ele. Eu permaneci imóvel. Ela se aproximou mais um pouco. Agora estava perto demais. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do corpo dela. Perto o suficiente para que um movimento errado acabasse com tudo. Mas você não matou. Ela levantou a mão devagar. Eu mostrei os dentes imediatamente. Um rosnado baixo escapou da minha garganta. Eu sei que você não consegue controlar tudo, ela disse. Mas eu também sei que você tentou. O instinto gritava dentro da minha cabeça. Ataque! Corra! Afaste-se! Mas alguma coisa dentro de mim estava lutando contra isso. Algo que parecia pequeno diante da força da criatura. Mas ainda estava ali. Clara finalmente fez algo que eu nunca imaginei que alguém teria coragem de fazer. Ela encostou a mão no meu braço. O toque foi leve, quase cuidadoso. Por um segundo inteiro, o mundo pareceu parar. Se o instinto tivesse vencido naquele momento, aquilo teria sido o fim dela. Mas não foi. Eu não me movi. Clara olhou diretamente nos meus olhos. Eu não estou apaixonada por isso. Ela passou a mão devagar pelo meu braço coberto de pelos escuros. Eu estou apaixonada por você. A frase atravessou minha mente como um raio. Por um instante, a consciência voltou com mais força. Eu recuei um passo, confuso, desorientado. Clara continuou olhando para mim. Você tentou se afastar de mim desde o começo. Ela deu um pequeno sorriso triste. Agora eu sei por quê. O vento soprou pela estrada, levantando um pouco de poeira. As folhas das árvores farfalharam no escuro. Clara falou algo que eu jamais esquecerei. Você não escolheu isso. Minha respiração continuava pesada, mas o monstro já não estava tão dominante quanto antes. A transformação ainda estava ali, mas a mente começava a voltar devagar. Clara deu um passo para trás. Eu não vou contar para ninguém, mas você precisa me prometer uma coisa. Eu a observei, tentando entender. Você precisa lutar contra isso. Ela apontou para meu peito. Porque eu sei que tem um homem aí dentro. Ela respirou fundo. E eu escolhi ficar com ele. Por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando. O monstro. E a única pessoa que tinha decidido enfrentá-lo sem fugir. Mas naquele momento, eu também sabia de uma coisa que Clara ainda não entendia completamente. Eu podia lutar contra aquilo. Podia resistir. Podia tentar. Mas havia noites em que a criatura dentro de mim era mais forte do que qualquer promessa. E se um dia essa força voltasse com toda a intensidade, talvez nem o amor dela fosse suficiente para me impedir de fazer algo que destruiria tudo. Porque certas maldições não desaparecem apenas porque alguém decidiu acreditar em você. Depois daquela noite na estrada, tudo mudou entre mim e Clara, mas não do jeito que eu imaginava. Eu achei que ela iria se afastar. Achei que o medo acabaria falando mais alto. Achei que no dia seguinte ela simplesmente desapareceria da minha vida como alguém que tinha visto algo que não deveria ver. Mas Clara apareceu na loja no dia seguinte, como sempre. Entrou pela porta, caminhou até o balcão e ficou me olhando por alguns segundos. Nenhum de nós falou nada. Até que ela disse, dormiu? Eu dei um pequeno sorriso. Um pouco. Ela assentiu devagar. Era estranho. Agora havia um segredo enorme entre nós dois, e ao mesmo tempo parecia que aquilo não tinha mudado completamente a forma como ela me via. Mas o resto da cidade continuava igual. E a cidade ainda falava sobre Renato. Durante quase 2 semanas, ninguém ouviu mais nada dele. Alguns diziam que ele tinha sido levado para Salvador. Outros falavam que ainda estava se recuperando na fazenda da família. Os boatos foram diminuindo aos poucos, mas não desapareceram completamente. Até que numa tarde quente de quarta-feira, Renato voltou. Eu estava na loja ajudando um pedreiro a carregar uns sacos de cimento quando ouvi o barulho de uma caminhonete parando na frente. Não precisei olhar para saber quem era. O silêncio que caiu na rua disse tudo. Renato desceu devagar do carro. Ainda estava machucado. O braço esquerdo preso numa tipóia improvisada.
alguns cortes ainda visíveis no rosto, mas o olhar dele estava diferente. Não era mais o olhar arrogante que eu tinha visto na praça. Era algo mais duro, mais frio. Ele entrou na loja. O pedreiro que estava comigo fingiu continuar olhando umas ferramentas, mas era evidente que estava prestando atenção em tudo. Renato caminhou até o balcão. Parou na minha frente. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando. Então ele falou: "Você." A palavra saiu seca. Eu permaneci em silêncio. "Eu me lembro de você na praça. Muita gente estava lá." Ele deu um pequeno sorriso sem humor. Mas só um homem estava me olhando como se quisesse me matar. A loja parecia pequena demais naquele momento. Renato apoiou a mão boa no balcão. "Você sabe de uma coisa curiosa." "O quê?" Ele inclinou um pouco o corpo. "Quando aquela coisa me atacou," ele falou baixo, "eu tive a impressão de reconhecer os olhos. Meu coração bateu mais forte, mas não demonstrei nada." Renato continuou olhando para mim por alguns segundos. Depois soltou uma pequena risada. Talvez eu estivesse confuso. Ele se afastou um pouco do balcão. Ou talvez eu só esteja tentando entender que tipo de bicho vive nessa cidade. Ele virou para sair, mas antes de atravessar a porta, falou algo que fez o ar da loja ficar pesado. "Eu vou descobrir." A caminhonete dele desapareceu pela rua levantando poeira. O pedreiro me olhou. "Esse homem parece com problema." Parece, mas naquele momento eu sabia que o problema não era apenas Renato. O problema era que agora havia alguém na cidade que estava decidido a encontrar respostas. E quando alguém começa a cavar segredos em um lugar pequeno, mais cedo ou mais tarde, acaba encontrando algo que não deveria. Naquela noite, Clara apareceu novamente. Eu contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que me deixou preocupado. "Ele não vai desistir." "Eu sei." Ela respirou fundo. "Então talvez seja a hora de você pensar em ir embora." A ideia já tinha passado pela minha cabeça antes, mas ouvir aquilo em voz alta fez tudo parecer mais real. Eu olhei para Clara. "E você?" Ela deu um pequeno sorriso triste. "Eu não tenho medo do que você é." Ela segurou minha mão. "Mas tenho medo do que as pessoas fariam se descobrissem." E naquele momento nós dois sabíamos de uma coisa. A cidade ainda não conhecia o segredo que estávamos escondendo. Mas Renato estava começando a chegar perigosamente perto da verdade. E quando a próxima lua cheia chegasse, talvez ele estivesse esperando por ela. Depois da conversa com Clara naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei muito tempo sentado na varanda de casa, olhando para o céu escuro. A lua ainda não estava cheia novamente, mas já começava a crescer. Eu sabia o que aquilo significava. E também sabia de outra coisa. Renato não tinha voltado à cidade apenas para mostrar que estava vivo. Ele tinha voltado para descobrir alguma coisa. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos sinais de que ele realmente estava procurando respostas. Primeiro foram perguntas. Ele aparecia na venda, conversava com um ou outro morador mais velho, perguntava sobre histórias antigas da região, sobre ataques de animais, sobre coisas estranhas que o povo comentava nas noites de lua cheia. Em cidades pequenas, as pessoas gostam de falar, mas também sabem quando alguém está perguntando demais. Logo, os boatos começaram novamente. Alguns diziam que Renato estava obcecado. Outros falavam que ele estava juntando gente para procurar o bicho que tinha atacado ele. Eu tentei ignorar tudo isso, mas numa tarde, meu pai entrou na loja com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão que ele tinha quando alguma coisa séria estava acontecendo. "Ele está organizando uma caçada." Eu parei de organizar uns sacos de cimento. "Quem?" "Renato." Meu pai encostou no balcão. "Já chamou 3 homens da fazenda dele. E parece que tem mais 2 da cidade que aceitaram ir." Eu fiquei em silêncio. Meu pai continuou. "Eles vão para o mato na próxima lua cheia." Aquilo confirmou o que eu já estava imaginando. Meu pai me observou por alguns segundos. "Você precisa ir embora antes disso." Eu passei a mão no rosto. "E deixar tudo para trás?" Ele respondeu com uma calma dura. "Melhor do que deixar alguém morto." Naquela noite, contei tudo para Clara. Ela ouviu em silêncio. Sentada no banco da praça onde tantas vezes tínhamos conversado. Quando terminei, ela ficou olhando para o chão por alguns segundos. "Então ele vai tentar te matar. Ele acha que está caçando um animal." Clara levantou os olhos. "Mas vai encontrar você." O vento passou pela praça balançando as folhas das árvores.
Ela respirou fundo. Então você precisa ir embora antes da lua cheia. Eu estava pensando nisso. Clara ficou em silêncio novamente. Depois perguntou algo que eu já temia ouvir. E eu? Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Clara, você pretende ir embora sem me dizer nada? Eu não queria que você tivesse que escolher. Ela soltou um pequeno suspiro. Gabriel, eu já escolhi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A praça estava quase vazia naquela hora. Alguns postes iluminavam o chão de pedra. Clara segurou minha mão. Mas eu também não quero que você morra. Eu também não quero matar ninguém. Ela apertou minha mão, um pouco mais forte. Então precisamos pensar em alguma coisa. Em quê? Ela olhou para o céu. A lua estava subindo lentamente por trás da igreja. Talvez você precise enfrentá-los. A ideia parecia absurda. Enfrentar homens armados, não como homem. Ela voltou a olhar para mim, como aquilo que eles estão procurando. Eu fiquei em silêncio. Clara continuou. Se eles encontrarem o lobisomem, vão atirar. Eu sei, mas se você conseguir assustá-los, talvez desistam. Eu pensei por alguns segundos. E se alguém morrer? Clara não respondeu de imediato. Ela olhou para o chão. Depois falou algo que parecia doer nela também. Então você vai ter que lutar para que isso não aconteça. Naquele momento, percebi que a história já tinha passado do ponto onde as coisas poderiam simplesmente voltar ao normal. A próxima lua cheia não seria apenas mais uma noite de transformação. Seria a noite em que tudo finalmente iria explodir. Homens armados entrando no mato. Uma criatura que eles acreditavam ser apenas um animal. E eu no meio de tudo isso, tentando impedir que a maldição que carregava desde o nascimento acabasse destruindo a cidade inteira. Ou a única pessoa que tinha decidido permanecer ao meu lado, mesmo depois de ver o monstro. Porque naquela noite, não seria apenas uma caçada. Seria uma escolha. Entre o instinto e tudo aquilo que Clara acreditava que ainda existia dentro de mim. Lua cheia subiu no céu como um farol branco sobre a cidade. Todo mundo sentia quando aquela lua aparecia. Mesmo quem não acreditava nas histórias antigas, ficava mais quieto, mais atento. Naquela noite, Renato reuniu os homens perto da estrada de terra, como tinha prometido. 5 homens no total, todos armados, lanternas, espingardas, facões. O clima não era de bravura, era de medo disfarçado. Renato caminhava de um lado para o outro, o braço ainda preso na tipóia, mas o olhar cheio de raiva. Aquela coisa está aqui, ele repetia. E hoje ela não escapa. Um dos homens perguntou. E se for só um bicho grande? Renato respondeu seco. Então vamos descobrir. Eles entraram no mato. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu já sentia a transformação chegando. Meu pai estava na varanda. Minha mãe dentro de casa rezando baixo. Quando passei pelo portão, meu pai falou. Eles já entraram no mato. Eu assenti. Eu sei. Ele me olhou por alguns segundos. Filho, eu parei. Não volta para casa hoje. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Mas eu sabia que ele estava certo. Se aquela noite terminasse mal, não haveria volta. Eu segui para o mato. A lua já estava alta. A transformação veio como sempre vinha. Violenta, dolorosa. O corpo se retorceu. Os ossos mudaram. A mente começou a desaparecer. Quando tudo terminou, o homem já não estava completamente no controle. Mas algo dentro de mim ainda lembrava o motivo de eu estar ali. Os homens estavam espalhados pelo mato. Lanternas cortando a escuridão. O cheiro deles era fácil de seguir. Eu me movi entre as árvores, silencioso, observando, até que uma lanterna me encontrou. Lá! O grito ecoou pelo mato. O primeiro tiro veio logo depois. A bala acertou uma árvore. Eu avancei. Não para matar, para quebrar a formação deles. Um dos homens caiu para trás. Outro largou a lanterna e correu. O mato virou caos, gritos, passos, galhos quebrando. Mas Renato ficou. Ele estava parado no meio da trilha, a arma levantada. Eu sabia. Ele apontou diretamente para mim. Você. Eu avancei. Ele puxou o gatilho. O tiro passou raspando. Outro homem tentou ajudar, mas estava em pânico. A lanterna caiu. Alguém gritou. Mais tiros. Na confusão, um dos homens disparou novamente sem mirar direito.
O som do tiro ecoou forte, e Renato caiu. O silêncio caiu sobre o mato. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Um dos homens correu até ele. Renato! O sangue já se espalhava pela camisa. O tiro tinha entrado no peito. Ele tentou falar alguma coisa, mas o ar não vinha. Os outros homens estavam em choque. Ninguém sabia exatamente quem tinha disparado. Eu recuei para o meio das árvores, observando. O monstro dentro de mim queria continuar a luta, mas a mente humana estava voltando. E eu sabia que aquela era a única chance de tudo acabar. Um dos homens falou tremendo. Foi acidente. Outro respondeu. A gente precisa sair daqui. Eles levantaram Renato, mas já era tarde. A caçada tinha terminado. E o medo que eles tinham do mato agora era maior do que qualquer coragem. Um por um eles desapareceram pela trilha. Eu fiquei ali, sozinho. A lua iluminando o mato silencioso. Quando a transformação começou a desaparecer, o corpo caiu de joelhos na terra. Horas depois eu voltei para casa, pelo quintal. Meu pai estava esperando na varanda. Ele me olhou e soube que algo tinha terminado. Acabou? Eu assenti. Acabou. Minha mãe saiu da casa e me abraçou forte, sem perguntar nada. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia. Renato tinha morrido durante uma caçada no mato. Acidente. Foi isso que todos disseram, e foi isso que todos aceitaram. Ninguém voltou a falar de lobisomem. Alguns meses se passaram. A vida voltou ao normal. A loja do meu pai continua aberta na mesma avenida. Minha mãe ainda cuida do jardim no quintal. E Clara continua ao meu lado. Ela sabe de tudo. Sabe o que eu sou. Sabe o que pode acontecer nas noites de lua cheia. Mas mesmo assim decidiu ficar. E algo curioso aconteceu com o tempo. A cada lua cheia, eu consigo me controlar um pouco mais. Talvez porque agora eu tenha algo pelo que lutar. Ou talvez porque, quando a criatura desperta, ela também sabe que existe alguém esperando o homem voltar do mato. Afinal, algumas maldições não desaparecem, mas às vezes elas encontram alguém disposto a enfrentá-las junto com você. Às vezes, ainda escuto as pessoas da cidade falando daquela noite da caçada. Dizem que Renato morreu tentando enfrentar um animal que ninguém conseguiu ver direito. Talvez seja melhor assim, porque algumas histórias são mais seguras quando permanecem apenas como boatos. E enquanto a cidade dorme tranquila nas noites de lua cheia, Clara é a única pessoa que sabe exatamente para onde eu vou quando desapareço no mato.